Convido você a ficar de pé nesse momento, querido, amém? Essa palavra aonde o Senhor está dizendo que Ele tira o coração de pedra e nos dá um coração de carne, dentro dele o seu Espírito. Nessa noite nós estamos aqui para adorar o Senhor como família, como uma só carne. Dentro de cada um de nós o Senhor liberou o seu Espírito, tanto homem como mulher. Dentro de mim e de você habita o Espírito Santo. Nós somos morada, nós somos casa do Deus vivo. E a palavra do Senhor diz que esse Espírito vai nos fazer andar na verdade. É que esse Espírito vai fazer o seu casamento andar na bênção de Deus. É esse Espírito que vai remover todas as mentiras, todos os enganos, todas as feridas da alma. É esse Espírito que nos conduz aos partos verdejantes. É esse Espírito que nos impulsiona a orar, a adorar o Senhor. É esse Espírito que nos impulsiona a louvá-lo com alegria, a louvá-lo com satisfação no coração, com leveza na alma, no Espírito. Porque sobre aqueles que estão em Cristo não existe mais nenhuma condenação. Você que já é servo do Senhor, convido você nesse momento a levantar as suas mãos. O Espírito Santo habita em você. É esse Espírito que nos ensina a orar. É esse Espírito que nos impulsiona a louvar, a adorar ao Senhor. É esse Espírito que nos chama para perto de Deus. Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas. Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas, mas descobri teu rio em mim e transformei o seu amor. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Oh, sinto fluir teu rio de vida aqui. Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas. Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas. Só Ele tem a verdade. Mas descobri Ele é a verdade. teu rio em mim E transbordei do seu amor. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Aleluia. Sinto fluir a tua presença nesse lugar, Senhor. Nós queremos mais em ti, Jesus. Quero beber de
tuas águas. Eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio. Aleluia. Eu quero beber de tuas águas. Eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio. Vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas. Eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar. Vou mergulhar. Aleluia. Eu quero beber. Eu quero beber das tuas águas, Senhor. Eu quero mergulhar no seu rio. Vou mergulhar no seu rio. Eu quero beber de tuas águas. Eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no seu rio. Vou mergulhar. Sinto fluir teu rio nesse lugar, Senhor. A tua presença nos envolva com a tua presença, Deus. Teu rio de vida. Sinto a tua presença nesse lugar, Senhor. É o que nos basta, Pai, nessa noite. É sentir a tua presença, ser envolvido pelo teu mistério, ser envolvido pela tua glória, Senhor. Não há outro lugar melhor de estar se não for na tua presença, se não for na tua presença. Que nessa noite você possa sentir o fluir do Espírito Santo. Que nessa noite você possa sentir a presença do Espírito Santo nesse lugar. Oh, aleluia. Oh, aleluia, Deus. Oh, das tuas águas profundas. Queremos, Jesus, queremos mergulhar nas tuas águas. Queremos ser saciados, Jesus, nessa noite. Vou mergulhar no seu rio. Mergulhe no Espírito Santo nessa noite. Mergulhe, mergulhe. Eu quero beber de tuas águas. Eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no seu rio. Vou mergulhar. Vou mergulhar. Eu vou me lançar na tua presença, Pai. Eu quero beber porque de o tuas Senhor águas. está nesse lugar. Eu quero beber. Que você possa se lançar na presença do Espírito Santo nessa noite. Seu rio. Aleluia. Mergulhar no seu rio. Eu quero beber de tuas águas. Eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no seu rio. Vou mergulhar no seu rio. Eu quero beber. Eu quero beber dessa fonte. Vou mergulhar. Vou mergulhar. Aleluia, Jesus. Não há outro lugar, Senhor, que nós desejamos estar, Pai. Tu és digno, Senhor. Aleluia. Tu és digno, Senhor. Tu és
faltava eu perceber. Convido você a erguer as suas mãos aos céus. Não existe nada melhor do que servir a Jesus. Ele nos tirou de um lamaçal de pecado. Ele transformou a sua casa, a sua família. Ele está transformando o luto em festa, a morte em vida, onde era escuridão em alegria, em luz. Aonde o Espírito de Deus está, a liberdade. Onde o Espírito do Senhor Deus está, a liberdade. E podemos cantar nessa noite que somos livres de todas as mentiras e os enganos de Satanás. Ele nos libertou. Ele nos libertou. Você é livre para bendizer e adorar ao Senhor, para adorar o seu santo nome. Você é livre para adorar a Jesus, para liberar cânticos de aleluia, cânticos de honra, de glória, cânticos de louvor ao Senhor, junto com a sua esposa, junto com o seu esposo. Vamos bendizer o nome do Senhor. Ele é digno. A alegria do Senhor é a nossa força. Ele encheu nossos lábios de risos, encheu as nossas bocas de cânticos, queridos. Ao terceiro dia Ele ressuscitou, e o que separava não separa mais. Ele nos salvou do pecado. Busquei, mas não preencheu-me. Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumarão. Aleluia! Então você veio e me trouxe para perto.
Senhor pode fazer. O Senhor pode fazer. O Senhor pode fazer. Ele está fazendo. O Senhor pode fazer. Não há nada, não há nada, não há nada, nada melhor que meu Deus. Não há nada. Não há nada, Nada melhor, não há nada. Você pode erguer os seus braços a Ele e com todo o prazer que há no seu coração. E nada melhor que meu Deus. Não há nada, nada melhor, não há nada, não há nada melhor. Não há nada, meu Deus, e nada melhor que o meu Deus. Aleluia, aleluia, Deus, aleluia. Você pode aplaudir o nome de Jesus, aleluia. Glória a Jesus. Pegue o seu dízimo, a sua oferta, querido. Nós vamos adorar o Senhor. Vamos adorar o Senhor com nossas ofertas, com nossos dízimos. Vamos trazer ao altar do Senhor. Aleluia. O casal próspero é aquele que semeia, querido. Só há colheita para quem semeia. Você só quer receber? Você não está na visão do céu. A visão do céu, ele semeia. Aleluia. Só tem colheita para quem semeia, irmão. Às vezes é muito bom receber, mas melhor do que receber é dar. A Bíblia fala que a lei da semeadura, ela continua valendo até hoje. Aleluia. Então tem colheita para quem semeia. Amém? Então, junto com a sua esposa, vamos semear, querido, no reino de Deus. Coloque a mão na altura do seu coração. Meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor não deixa faltar e nunca deixou e não vai deixar. Nós te louvamos, te agradecemos, meu Deus, porque Tu és o nosso Deus. O Deus que nos deu com abundância salvação. O Deus que nos deu com abundância graça, favor, cura, saúde. O Deus que nos deu com abundância salvação, visão, meu Deus, para desfrutar de tudo aquilo que o Senhor já liberou na cruz do Calvário para os seus filhos. E nós aqui na terra, nós recebemos o Teu favor. Nós recebemos, meu Deus, e reconhecemos que hoje nada nos falta, nada. Como nós declaramos, nada, meu Deus, nada melhor do que servir ao Senhor. Então eu declaro, meu Deus, sobre cada pessoa que aqui está, meu Deus, sobre as suas finanças, eu declaro a bênção do Senhor. Eu declaro sobre cada um dos Teus filhos o Teu favor, em nome de Jesus. Amém. Traga a sua oferta, seu dízimo ao altar em nome de Jesus. Não era para sentar, mas já sentaram, fique sentado. Chamar aqui o irmão Kiber, a irmã Vande. Vamos aplaudir ao Senhor, amém, queridos? Amém. Glória a Deus, aleluia. Gostaria nesse momento que você prestasse um pouquinho de atenção para cá. Nós vamos
fazer rapidamente uma encenação. Amém? Gostaria que você ficasse atento. Você está num ambiente de glória, amém? Você está num ambiente onde a presença do Senhor, Ele se faz presente, amém? Preste atenção, nosso tema hoje é 5 mitos do casamento, né? 5 coisas que é dado como verdade, que às vezes a gente acredita, mas que não é uma verdade, né? São apenas ilusões, né? Mas a gente acredita, porque confiar numa outra pessoa, né? Principalmente aquelas que a gente gosta, né? Muitas das vezes parece ser fácil, mas existem coisas que são ilusão, amém? Oi, tudo bem? Você me espera só um pouco? Olha só. Só um minuto que eu vou me arrumar. Tudo bem, pode ficar à vontade. Meu Deus! Como você tá linda! Vou safou para você. Estou muito feliz de estar aqui. Você é deslumbrante. Coloque seu pé aqui. Nossa, seu pé é bonito. Você está linda. Obrigada. Vamos sair para passear, para lanchar? Vamos, o que você quiser eu compro para você. Vamos então. Depois do casamento, preste atenção, isso era só o namoro, né? Algo assim para a gente observar. Depois de casado, não quer mais nem mais pegar na minha mão. Amor, vamos sair para passear? Não, agora eu não tenho tempo para ir. Puxa. Poxa, na casa da minha mãe, bem rápido. Então faz um carinho na minha mão. Não vai fazer, você só fica com cheiro de cebola agora na mão. E meu pé que você beijava? Mas eu pensei que você gostava tanto do pé. Você não me deu mais nem flor, nem bombom. Meu Deus. Você não era assim no início do nosso casamento. Por que você mudou tanto? As coisas vão mudando, né? E não tem mais acordo no nosso casamento. E as coisas foram acontecendo. Eu estou muito triste com isso. Que pena, né? Amém? Aplauda ao Senhor. Amém? Isso é só uma pequena ilustração, né, de que muitas das vezes isso é verdade. Muitas das vezes isso acontece, né, se a gente não prestar atenção, amém? Então vamos ficar ligado aqui. E quando a gente iniciou esse culto, Deus falou muito ao meu coração, que bateu uma tristeza assim bem forte, que Deus me mostrava muitos casamentos sendo destruídos. Muitos casamentos nesse momento, sabe, eles sendo devastados pelo inimigo, pela falta de compreensão, pela falha, né, pela falta de compromisso. Sabe, muitas pessoas foram convidadas para estar nesse lugar hoje, sabia? Assim como eu estudava, eu estava mandando as mensagens, eu estava tentando confirmar, né, quem vinha, quem não vinha. E eu digo para vocês que muitas pessoas confirmaram de estar hoje nesse lugar, né? Eu tenho certeza também que você convidou, né? Porque você sabe a importância do que é, né, ouvir uma palavra dentro de um relacionamento, um conselho. É muito importante, né? Mas quem está nesse lugar verdadeiramente se importa.
se importa com seu casamento, se importa com a sua esposa, se importa com seu esposo, né? O casamento, ele é uma construção todos os dias na nossa vida. Sabe, gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 6. Amém? Aleluia. Fique com seu coração, amado, com expectativa de que Deus vai responder aquilo que você veio buscar hoje, amém? Não se distraia, sabe, eu sei que no nosso pensamento, muitas das vezes, na nossa mente passa tantas coisas, né, quando a gente está, né, ouvindo a palavra, às vezes a gente chega até a pensar que muitas das coisas que está sendo dito aqui é para qualquer outra pessoa, menos para nós, né, mas eu quero que você dê ouvido nessa noite para o que está sendo ministrado nesse lugar, né, nessa hora. Não só hoje, mas todos os cultos, né, todas as redes que, quando subirem nesse lugar, né, um culto da família, um culto de louvor e adoração, sabe, dê ouvido para a palavra que está sendo lançada desse altar, que ela pode salvar a nossa alma, amém? Ela pode salvar a nossa vida, e isso é muito importante, amém? A gente está ligado, a gente está, sabe, conectado com aquilo que Deus está falando através de alguém que está aqui nesse lugar, amém? E Deus, Ele tem interesse em alcançar as nossas vidas. Deus tem interesse de falar conosco todos os dias. Sabe, muitas das vezes a gente até se pergunta, mas eu não ouço Deus. Sabe por que muitas das vezes a gente não ouve Deus? É porque tem muitas coisas na frente de Deus que você muitas das vezes nem está percebendo. Sabe, é uma preocupação, sabe, é um fazer alguma coisa, você está preocupado com muitas coisas e você fala com Deus, mas na hora de você ouvir Ele, você não dá ouvido. Sabe, porque a voz de Deus, ela vem de dentro de nós, de dentro do nosso interior, porque a palavra de Deus diz que o Espírito Santo habita dentro. Então você não vai ouvir voz de fora, você vai ouvir voz de dentro. É tipo assim, olha, você pergunta, Deus, qual é a decisão que eu tenho que tomar? Será que eu tenho que ir? Será que tenho que ficar? E você vai, a impressão maior que você vai ter é fique, você vai dar ouvido naquilo, porque Deus está falando com você. Porque não é uma impressão, sabe, é algo que vem de dentro, como que se você estivesse ouvindo de fato de uma outra pessoa. Amém? Então dê ouvido, sabe, e quando Deus ele estiver falando, fale com Deus, mas também ouça Deus. Não se saia de um lugar de intimidade com Deus sem ouvir a voz dele. Porque às vezes a gente entra numa oração, a gente fala, mas muitas das vezes a gente não se cala para ouvir Deus. Porque tudo que você está pedindo, Deus vai te dar uma resposta. Tudo que você lançar diante do Senhor, Ele vai te dar uma resposta. Amém? Então, a gente diz, eu não estou ouvindo, mas porque você não está dando ouvido. Então, nessa noite, a gente vai se atentar para aquilo que Deus ele vai falar. Porque a gente precisa identificar dentro do nosso casamento o que está dando errado. Porque eu digo para vocês que não vai existir um casamento perfeito. Isso já é um mito. Isso já é um mito. Né? Achar que existe casamento perfeito. Não. Não existe casamento perfeito. Eu sou dotada de uma limitação, meu esposo é de outra. Nós fomos criados de formas diferentes, né? Então, a gente sempre vai estar construindo o nosso casamento todos os dias, amém? E Lucas 6, a partir do 46, ele diz assim, ele fala do prudente e do insensato. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu digo? Eu lhe mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim e que ouve e as pratica. Amém? Vamos se atentar aqui. Olha o que diz, ele está falando. Vocês só me honram com os lábios, mas o coração, né? É isso que ele quer dizer nesse versículo. Me chamam de Senhor, Senhor e não fazem o que eu digo. Mas ele está dizendo aqui, olha, eu vou mostrar a vocês, né? Eu vou mostrar a vocês com quem são comparados aqueles que ouvem as minhas palavras e as praticam. Porque, amado, não adianta só ouvir também. Não adianta só ouvir. Ouvir, se não praticar, ela não vai ter efeito nenhum. Então, pode entrar, amados.
Fique à vontade. Então não adianta, né, só ouvir, se não praticar a palavra. Não adianta, né? O Senhor está dizendo assim, olha, vamos acompanhar, está aí em Lucas 6, vocês que chegaram agora, o casal abençoado, cheio da presença, amém? Glória a Deus. Lucas 6, a partir do 46, né? Nós vamos falar hoje sobre construção, sobre mitos, sobre aquilo que é ilusão, muitas das vezes, dentro de um casamento, amém? E Jesus, ele está dizendo, né? Eu lhe mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e a pratica. No 48, ele diz assim, é como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente, deu contra aquela casa, mas não conseguiu abalar, porque ela estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra essa casa, ela caiu e a sua destruição ela foi completa. Amém? Então nós vamos falar nessa noite sobre uma construção. E lá em Cantares também, gostaria que você abrisse rapidamente. Cantares, vamos ficar nesses dois textos hoje. Cantares, a partir do capítulo 2, do versículo 15. Amém? Diz assim, 2, a partir do versículo 12. Do 11 mesmo. Salomão está dizendo assim, veja, o inverno passou. Acabaram-se as chuvas e já se foram. Aparecem as flores. Amém? Aparecem as flores. Aparecem flores na terra e chegou o tempo de cantar. E já se ouve em nossa terra o arrulhar dos pombos. A figueira produz os primeiros frutos, as vinhas florescem e espalham a sua fragrância. Levante-se, venha minha querida, minha bela, venha comigo. Minha pomba que está nas fendas da rocha, nos esconderijos, nas encostas dos monstros, mostra-me o seu rosto. Deixa-me ouvir a sua voz, pois a sua voz é suave e o seu rosto é lindo. Agora olha, presta atenção aqui. Apanhem para nós as raposas, as raposinhas que estragam as vinhas, pois nossas vinhas estão floridas. Amém? Vamos entender aqui um pouco esse texto, juntamente com aquele texto lá que nós acabamos de ler em Lucas. Né? Aqui Salomão, ali no texto de Lucas, Jesus está dizendo sobre a construção de um homem que ouve a sua palavra e de um homem que apenas ouve, mas não a pratica. Ele está dizendo, o homem que ouve as minhas palavras e a pratica, ele é um homem sensato, prudente, né? E ele está dizendo, e aquele que não ouve, pode até ouvir, mas não pratica, é o insensato. Amém? E ele diz assim, Salomão nesse texto, ele está explicando que casamento ele tem estações. E ele está dizendo que o inverno, que era uma estação que eles estavam vivendo naquele momento, está passando. Eles estavam entrando numa nova estação no seu casamento, uma estação das flores, dos frutos, das folhas verdes. Ele estava saindo daquele frio, daquele comodismo, né, daquela situação que eles estavam vivendo. Mas ele deu um alerta para nós, ele diz assim, olha, cuidado com as raposas. E ele diz assim, vírgula, tem uma vírgula, as raposinhas também. Né? Como diz aqui, as raposinhas que estragam as vinhas. Amém? Então nesse texto, né, ele diz que é chegado esse novo tempo na vida daquele casal. Só que ele nos dá esse alerta, por quê, amado? Porque as raposas são coisas maiores, né? São animais maiores que uma raposinha. Mas eu quero te dizer que a raposinha ele faz um estrago maior que uma raposa grande. Trazendo para o nosso casamento, trazendo para a nossa vida, existem coisinhas pequenininhas que pode trazer um divórcio dentro de um relacionamento, sabia?
É uma mentira pequenininha que você acha que não vai fazer diferença dentro do teu relacionamento. É algo pequenininho que você esconde, que você acha que não pode fazer diferença, mas ela faz toda a diferença dentro do casamento. Então Salomão, ele está dizendo essa comparação. E escute mais. Salomão vivia lá na Palestina, lá onde era um deserto. E ele está nos alertando. Sabe por quê? Porque as raposas naquela época, naquele lugar, eles procuravam um lugar onde tinha árvores, porque eles sabiam que onde tinha árvore, tinha água. E sabe o que eles faziam, as raposinhas, quando eles viam uma árvore? Se ela não come o fruto que está naquela árvore, ela não come as folhas, não come as flores, o que ele estava procurando? Água. E o que as raposinhas faziam? Elas cavavam em volta da árvore até uma certa profundidade para destruir a raiz. Para morder a raiz, para sugar a água, porque uma árvore, ela tem no seu solo, ela vai enraizando, porque ela precisa sugar a água para se manter de pé. Então a raposinha, ela cavava para destruir a raiz daquela árvore. Olha como ele faz essa comparação. Então ele está dizendo, tenham cuidado que ela pode destruir o alicerce da sua casa, as pequenas coisinhas. O pequeno não pode, o pequeno não voa, o pequeno a tua mão de cebola, está com a mão de cebola, né? Está com o pé suado. São coisas pequenininhas que às vezes a gente que não pensa que dá importância, mas ela destrói um casamento. Porque você viu no início da apresentação aqui, era tudo flores, era tudo bonito, era tudo legal, né? Toma aqui, bora passear, era mão dada, né? Era uma paciência total que você tinha o tempo do mundo para se arrumar, e porque mulher demora, né? Algumas mulheres demoram, eu não demoro muito não, mas tem mulheres que demoram demais, porque quando eu vou sair, eu já sei o que eu vou colocar, então não fico muito decidindo o que eu vou usar, né? Mas existem pessoas que a falta de compreensão do esposo pode destruir um casamento. Você sabia disso? A falta de paciência do marido. E logo depois o meu esposo, ele vai dizer, né, ele vai falar do primeiro e do segundo mito de um casamento. E vocês vão ver como é forte, né? A gente acreditar que existem pessoas que nunca vão... A pessoa que está com a gente nunca vai nos decepcionar. Não, eu estou com essa pessoa, ela é a melhor pessoa do mundo, nunca vai me decepcionar. Isso é um mito. É algo que a gente traz, que é dado como verdade, mas é uma grande mentira. Porque dentro de um casamento a gente vai ter altos e baixos. Vão ter pessoas que vão construir a sua casa, né, na rocha, como diz a palavra. Mas tem pessoas que vão construir a sua casa na areia. E eu estava conversando com meu esposo, eu disse, amor, o que deixa um alicerce de uma casa bem firmada? Uma casa natural que eu estou falando, né? Aí eu anotei aqui o que foi que ele foi me passando, né? Para você ver como ela é, né, bem diferente de uma casa normal, de uma casa construída de qualquer jeito. Amém? Diz assim, é uma boa construção, é levada por vários aspectos. Assim também é o nosso casamento. Para ser alicerçado, tem que se levar em conta vários aspectos. O primeiro que ele me disse, tem que analisar o lugar onde vai ser construído. Precisamos analisar o lugar onde vai ser construído a casa. Nós estamos falando de um lugar natural, amém? Onde é uma construção mesmo de uma casa. Aí ele diz assim, faz o alicerce profundo. Cavar... né? Eu lembro que lá na nossa casa foram feitas sapatas, né? E essas sapatas tinham uma largura assim, tinha uma largura assim, tinha uma profundidade para aguentar os 2 andares, né? Então, a gente tem que ver isso também. Ele diz que tem que ver as ferragens, o cimento, usar os melhores materiais, amém? E existe uma coisa que também ele disse que existe uma coisa chamada estaca raiz, que é feita no chão e que é mais profundo que uma sapata. E essa sapata, essa estaca raiz é usada para construções de prédios e de lugares alagados, né? Para ser mais firme, porque ela vai ser mais profunda.
E ela é mais resistente também. Ou seja, para construir algo sólido, firme e seguro, você vai investir tempo e vai gastar tempo. Investir tempo e gastar tempo. Né? O bom construtor, ele se preocupa com todos os aspectos, inclusive com as mudanças climáticas, com as temperaturas que podem acontecer. Ou seja, ele faz a casa bem alicerçada, uma casa natural. E por que o nosso casamento tem que ser diferente? Se o casamento é uma construção todos os dias, é onde você vai colocar um tijolo de cada vez todos os dias. E eu quero te dizer que você nunca vai parar de construir esse casamento, essa casa. Todos os dias você vai precisar construir, desconstruir coisas dentro de um casamento. Por isso que Jesus é tão inteligente. Né? Ele dá isso, ele ainda dá uma instrução, ele ainda diz assim, olha, se vocês ouvirem e praticarem, serão prudentes. Porque a gente pode ouvir e não colocar nada em prática do que a gente ouviu. A gente sabe muitas das vezes que o nosso casamento, a nossa vida conjugal, ela está por um fio. Mas a gente parece que faz de conta que não está vendo, faz de conta que não quer resolver a situação, não quer sentar para conversar, não quer sentar para estruturar. E eu quero te dizer uma coisa. O amor da sua esposa, ela não é amor de mãe. Tem muitas pessoas que confundem. Eu casei agora porque ela é parecida com a minha mãe. Ela faz tudo para mim. Não, não é. O amor de uma mulher por um homem é diferente de um amor de uma mãe por um filho. Então não traga esse tipo de sentimento ou divisão para dentro do seu casamento, porque vai ser perigoso. Porque ninguém quer ser comparado com a mãe. Eu digo para você. Não que seja ruim, mas eu tenho a minha personalidade. Eu sei o que ela muitas das vezes fez pelo filho dela, eu não irei fazer. Você está entendendo? Eu não irei fazer, é diferente. É o amor de um homem por uma mulher. Não é de uma mãe por um filho. Então não confunda dentro de um casamento amor de pai e amor de mãe. Porque você é tudo para mim, você é parecida com a minha mãe. Meu Deus, né? Né, irmão? Não pode fazer isso. Amém? Né? Vamos voltar aqui para o texto, né? Já o mau construtor, que é o construtor insensato, ele não se preocupa com todas essas coisas. Não se preocupa se está construindo, com a profundidade está certa, se a madeira ou o cimento é de boa qualidade, sabe? Ele não se preocupa, ele quer construir uma casa, não importa como seja. E é assim muito casamento. Não quer sentar para conversar, para resolver, não. Acha que uma noite de amor, de sexo, está bem resolvido, já foi conversado lá na cama. Os corpos conversaram, mas a boca não disse nada. E acha que está tudo bem. Não é desse jeito também. Amém? A gente precisa aprender a falar onde dói. Aonde o nosso sapato ele está apertando. E quando sentar para conversar, não é para acusar, é para dizer eu estou assim. Eu me sinto assim. Onde você pode melhorar para que você me ajude? Porque muitas das vezes quando o casal senta, é só para acusar. Porque você fez isso, porque você deixou de fazer isso, porque você não fez isso bem feito, porque você não lavou a louça, porque você não fez a comida, porque a toalha, você... É sempre assim, você só vai acusar. E amar dentro de um casamento, a acusação é a pior forma de se defender. Dentro de um casamento, a acusação é a pior forma de se defender. Eu sempre digo para o meu esposo, quando hoje a gente não tem mais briga, ô glória. Hoje a gente não tem discussão, às vezes tem uma cara feia um para o outro. Por alguma coisa que, não deixou de fazer ou fez até demais, né? Mas não existe. Mas antes, no início do nosso casamento, a gente estava numa discussão, ele já vinha com outra discussão. Eu disse, para aí, vamos discutir essa aqui. Nós estamos nessa bem aqui. Não traga aquela que já foi resolvida. Vamos conversar nessa, resolver essa. Né? E hoje ele entendeu que se a gente está discutindo sobre o guardanapo, nós vamos discutir sobre o guardanapo. Não vai ser sobre a toalha de mesa que estava lá. Você está entendendo? Não traga outras coisas, resolva uma de cada vez.
Resolva uma coisa de cada vez dentro do seu relacionamento. Amém? Se eu fosse perguntar, né? Quem vai resistir a esses dois que construíram? Qual é que vai resistir mais? Que construiu sobre a rocha. Que construiu com os elementos, com os materiais certos. É aquele que é o prudente. Ele vai, né, resistir a tudo que vai vir sobre aquela casa. Porque a palavra de Deus diz, olha, que ele veio o vento. E eu quero dizer, quando Lucas escreveu isso, ele escreveu para os gentios. Diferente do que está lá em Marcos, que ele escreveu para os judeus. Então, o ambiente daquele lugar era diferente de hoje também, né? Era muito diferente. Naquela época não existia esse cimento, era barro que, né, deixava endurecer e passava, ele era totalmente diferente. Mas mesmo assim, eles já tinham um entendimento do que era algo seguro, né? Do que eles poderiam construir de forma segura. Amém? É claro, né, que o bom, porque ele planejou, observou e calculou tudo o que ele fez, amém? E dentro disso a gente precisa tirar algumas lições para o nosso casamento, né? E a primeira lição que a gente tira dessa construção é que todos nós estamos sendo construídos, amém? Todos os dias, né? Todos os dias acrescentamos tijolos na nossa edificação. A estrutura da nossa vida vai sendo edificada em cada palavra, em cada pensamento, em cada desejo, em cada atitude e em toda a realização. Dessa forma, todos os dias a gente está sendo construído. É por isso que a gente tem que ter o cuidado de que forma eu estou construindo. Porque todos os dias nós estamos construindo. Amém? E eu digo para vocês que é muito mais difícil a gente reconstruir aquilo que já foi construído. É muito mais difícil. Então, por isso, todos os dias, como a gente já está tendo esse entendimento que todo dia eu estou construindo, então eu tenho que ser cauteloso. Porque com aquilo que eu falo, com aquilo que eu vejo, com aquilo que eu ouço, porque tudo isso gera um pensamento e todo pensamento está sendo construído algo dentro de você. Amém? O segundo devemos ser praticantes, não ouvintes, como o próprio Jesus ele falou. Muitas pessoas vêm para o culto como esse, mas apenas ouvem, né, e acham que é o suficiente. Não, mas seja praticante. Pratique, exercite, sabe? Não sei se você debate na sua casa o que está sendo dito na igreja, quando você vem para um culto. Porque eu e meu esposo, a gente analisa o que está sendo dito aqui do altar. Eu sei que eu entendo de uma forma, o meu esposo ele entende totalmente diferente de mim. Mas no final o sentido ele é o mesmo, você está entendendo? Porque nós dois estamos ouvindo. E até o texto, às vezes, ele diz, amor, lê isso para ti, o que tu entende? Digo, mas eu entendo diferente. Parece que tu entende ele entende como uma revelação. Sabe, ele tira uma lição de tudo que ele lê. Eu acho impressionante isso. E eu não, eu leio e eu vou ver o contexto para poder tirar uma conclusão do que está sendo dito. Você está entendendo como as cabeças elas são diferentes? Como o casamento ela é uma construção todos os dias? Né? Todos os dias. E que bom, né, que a gente está dando ouvido hoje, né? Eu fico feliz que está ali o Everton e a Samile. Futuramente o pastor irá fazer esse casamento em nome de Jesus, né? Que eles precisam se aliançar aí com a palavra. Mas é isso. Mudou de casa, está grávida, estava com dor, né? Mas eu vou lá ouvir a palavra. Sabe, a gente tem que superar, sabe, as limitações até do nosso corpo, muitas das vezes. Porque quando a gente supera as limitações do nosso corpo, a gente está reagindo. E a gente precisa reagir. A gente precisa, sabe, deixar Deus falar através do nosso corpo, com uma atitude dessa. Não, eu estou com dor. Como é que o Everton falou? Está com dor como foi que tu falou? Na planta da barriga? No pé da barriga? Né? Eu falei, meu Deus, agora tem uma construção aí de uma árvore. Eita glória. No pé da barriga. Mas ela veio, amém? E o terceiro, ele diz assim, só há 2 tipos de construtores. Os prudentes e os insensatos. Não existe uma terceira classe.
Assim como os tolos, assim como o sábio, assim como o céu, assim como o inferno, assim como a alegria, assim como a tristeza. Não existe 3 coisas, são 2 para todos que a gente precisa tomar uma decisão. Só existe o céu e o inferno, só existe o bom e o mal, só existe o prudente, né, o insensato, a sábia e o tolo. Então a gente precisa se analisar em que classe eu estou. Qual dessas classes eu estou? Eu estou sendo bom? Eu estou sendo prudente? Eu estou sendo tolo ou insensato? E o caminho que eu estou seguindo, ele está me levando para onde se só existe 2? Se eu não estou em um caminho, eu estou no outro caminho. Amém? Então, o casamento, ele é uma construção. Ou você é ou você não é. Ou você está dentro do casamento ou você não está. Então, a gente precisa nos analisarmos todos os dias. Amém? O quarto é, as diferenças aparecem na tempestade. Essa aqui é forte. A diferença daquele que está construindo o seu casamento com alicerce sólido, com amor, com a fé, sabe, com a alegria, com os frutos do Espírito, ela vai fazer a diferença quando vir a chuva no seu casamento, quando vir a tempestade, quando vir um problema. Então, as diferenças, elas aparecem na tempestade. Quando o sol está lindo, você pode ver a construção do prudente e do insensato, elas parecem ser idênticas. Elas parecem ser idênticas. As 2 construções, quando tudo está claro, quando tudo está bom, quando dá para você ver, quando não tem nenhum problema, parece que as 2 casas, elas foram construídas da mesma forma. Amém? Só que não, amado. Quando a chuva vem, você vai ver qual foi a melhor construção feita. Quando o primeiro problema surgir, você vai ver quem vai sobressair. Se vai ser aquele que está se construindo, né, o seu casamento na rocha. E eu quero te dizer que essa rocha é Jesus. Essa rocha que a palavra diz é Jesus. É o alicerce perfeito. É o próprio alicerce, é a pedra angular. Você está entendendo? É sobre ela que a gente tem que construir o nosso casamento. Eu quero te dizer que um casamento sem Jesus, ele pode até dar certo, mas por um pouco tempo. Um casamento sem Jesus, ele você vê vários casamentos aí, né, que não tem Jesus, mas se eles não têm Jesus, mas eles estão sobrevivendo. Porque existe uma traição, existe uma mentira, existe algo que não está alicerçado. Entendeu? Então, quando vir, né, essa tempestade, é que a gente vai ver a diferença. Sabe, daquele que está construindo sobre a rocha, que é Jesus. Daquele que está construindo sua casa na areia. Será que ela vai ser derrubada? Será que ela vai cair de uma vez? Será que ela vai ficar meia torta? Né? Outro dia passou no jornal, acho que foi lá no Jurunas, uma casa de 3 andares. Teve que ser evacuada. Porque ela estava assim. Estava afundando, estava torta. Por que ela estava assim? Porque ela não foi planejada. Não foi usada os melhores materiais. Não fizeram a cavação devida para aquela casa. Então ela caiu, tiveram que demolir ela. 3 andares. E o tempo que aquela pessoa gastou para construir, o dinheiro que ela usou para construir, foi tudo por água abaixo. Assim é um casamento que é mal construído, ele vai por água abaixo. Ele vai se desfazer, ele vai cair. Então é por isso que a gente tem que, sabe, eu louvo a Deus quando eu vejo um casal, a Miriam e o Lucas estão ali, ô glória. Né, um casamento, tem pouco tempo de casado, mas eles estão sempre ouvindo a palavra, eles estão alicerçando o casamento deles, né, na rocha que é Jesus. Porque problemas eles vão ter, diferenças dentro de casa também, mas eles vão sempre chegar a um consenso. Eles sempre vão, sabe, entender que se Jesus está no negócio, se Jesus, nós vamos construir o nosso casamento, sabe, sobre a rocha que Jesus, vai dar certo. Eles vão superar qualquer tipo de dificuldade. Porque Jesus está no controle de todas as coisas. Não pense que Jesus ele está só olhando você construir. Não, ele está no negócio com você. Se você der ouvido e praticar o que ele está falando, ele está no negócio com você. Ele está no seu casamento com você.
Então essas coisas que a gente precisa entender, colocar Jesus na frente, colocar Jesus como base para o nosso casamento. Amém? Assim, meu querido, é a construção do nosso casamento, né? E nesse momento, eu quero chamar meu esposo. Nós vamos falar um pouco, entrar propriamente nos mitos. Eu só queria trazer essas lições, essas 4 lições, né, que estava nesse texto, para a gente assim entender que o nosso casamento está sendo construído todos os dias, né? Que cada dia a gente vai colocar um tijolinho, a gente vai colocar, sabe, um alicerce, um fio, né? Mas algo que é bem firmado, amém? E o nosso tema do nossa ministração, ele é os 5 mitos do casamento. E a primeira é: algumas falhas e comportamentos vão mudar durante o casamento. Amém? E ele vai explicar, e eu quero te dizer desde já que isso é uma mentira, né? Algumas falhas e comportamentos dele ou dela vão mudar durante o casamento. É uma mentira, amém? É um mito. Amém, boa noite. Aleluia. As ferramentas de Deus são as armaduras. Armaduras que Ele colocou em nossa mão. Como eu falei no culto passado, que a palavra de Deus, ela é o martelo que esmiuça a pena, né? E se nós formos ver a armadura, todas elas estão relacionadas em defesa. Mas a espada, ela está relacionada a nós atacar. Com a palavra de Deus, nós vamos tirar todos os entulhos de dentro de nossa casa. Aleluia! E o primeiro tema aqui, né, que diz assim: algumas falhas e comportamento vai mudar durante o casamento. Isso é um mito, né? Então tem comportamento na relação que não agrada o outro. Tem muitos comportamentos que não agradam o outro. E era um comportamento que você já tinha observado antes de casar. Só que a gente sempre tem uma esperança que aquela pessoa ela vai mudar. E acaba não mudando. E acaba vendo o erro só daquela pessoa, ou do esposo ou da esposa. Ontem eu estava conversando com um amigo meu, e eu conhecia ele de muito tempo, a gente jogava futebol. Conheço ele mais ou menos 8 anos, né? E dessa época eu bebia ainda, e conhecia a vida dele. Ele sempre bebia, ele emendava de sexta até o domingo, e eu perguntei: como é que você está, meu irmão? Ele falou: olha, eu estou bem. Estava no aniversário ontem ali, né? E eu perguntei: e aí, você já arrumou esposa? Como é que você está? Eu falei: eu já tenho até filho. Só que nós estamos quase para nos separar. E eu falei: por que você está prestes a se separar? Ele falou: porque às vezes aconteceu uma vez esses dias que eu cheguei dentro de casa, a janta ainda não estava pronta. E eu peguei o celular e filmei. A minha esposa, ela estava lá conversando lá na rua. Eu peguei o celular e liguei chamada de vídeo para minha sogra e comecei a filmar. Olha aqui onde a sua filha está. Filmou a geladeira, tinha comida, e filmou o fogão, não tinha nada pronto. Mas aí ele falou bem assim, mas eu falei: por que aconteceu isso? Porque ela pensou que eu estava bebendo. Então ela não fez a comida. Então já era uma coisa que estava acontecendo há muito tempo. Entendeu? Porque o homem, irmão, ele tem a cabeça assim que ele colocando a comida dentro de casa, ele já fez tudo. E por que a esposa dele falou isso dele? Porque ele já vinha acontecendo há muito tempo. E ontem era quinta-feira, ele estava bebendo. Entendeu? Então ele colocou o defeito só nela, mas ele não viu o defeito dele. O defeito dele era a bebida, que ele não consegue deixar. E ele falou que ele está para se separar. E esse é o 2º casamento. Como eu estava falando com a minha esposa, às vezes não dá certo, né? Não dá certo aqui, eu vou tentar ali outra. Vou tentar outra ali, mas todos os casamentos têm defeito. Mas só falta ter uma comunhão dentro do seu lar. Amém? E o segundo
O segundo que está aqui, estou casado com alguém que não vai falhar comigo. Isso é um mito também. Porque nós viemos de uma família diferente, né? Como sempre estamos falando aqui, um aprendizado diferente, um costume diferente. Eu poderia ter um costume na casa da minha mãe, que ela passava a mão na minha cabeça. Mas a minha esposa não vai passar como ela estava falando. O amor de mãe é diferente de um amor de uma esposa para um esposo. Tem coisa que a minha mãe vai passar a mão na cabeça, mas tem coisa que só vai ser consertada se a gente conversar e entrar num acordo, entendeu? Para que essas coisas não venham afetar dentro de nossa casa. Amém? E eu vou falar de uma coisa que é muito interessante, que eu mesmo me analisei uma vez, eu quero passar também para os irmãos. Não se entregue para o seu temperamento. Amém? Quando fala em temperamento, a gente pensa que é uma pessoa alterada. Mas tem dois tipos de temperamento. É como você cozinhasse a sua comida dentro da sua casa. Se você salgar muito, vai ficar ruim. Se tiver pouco sal, também vai ficar ruim. Porque tem casamento, o que é que está acontecendo? Vou falar assim os homens, mas para os dois, né? No casamento, o que é que acontece? O homem, o que é que ele fala assim? Eu gosto de ficar em casa, eu não gosto de sair, deixa eu aqui no sofá. E isso, irmão, é um desastre. E isso é também um tipo de temperamento que a gente tem que melhorar. Porque quando a gente se envolve com a nossa esposa e ela gosta de fazer outras coisas, isso vai dar errado para o final. Porque a gente só está pensando em si mesmo. Não está pensando no próximo. Como a palavra de Deus diz assim, que mulheres sujeitam a seu marido, e marido ame a sua mulher assim como Jesus amou a igreja. Então, a gente não está vindo para a palavra. E eu falo uma coisa para você. E a esposa e o esposo estão morrendo pouco a pouco, que esse tipo de temperamento que a gente tem dentro de casa. E o temperamento é um assassino do relacionamento também. Porque tem muito relacionamento que morre por causa desse tipo de atitude que a gente tem. Porque como a gente estava fazendo na peça, que tudo, eu chegava com umas flores, né, beijava na mão, mas hoje já não existe mais. Eu tinha tempo para sair, para passear, para ir numa praia, né? E hoje eu não tenho, isso vai morrendo. E tem muitos casos que o marido trata mal, ainda trata mal perto das outras pessoas, que no começo não acontecia isso. Amém? E eu quero falar mais de uma coisa aqui. No casamento, há papéis. Qual é o segredo do casamento? É você cumprir o seu papel no casamento. O seu papel como marido, o seu papel como esposa. Amém? E eu quero falar, irmão, deixa aqui que eu me perdi um pouquinho. O segredo da gente é olhar para o manual do fabricante. Quem criou sabe o que está fazendo, que é Jesus, que é Deus. Esse aqui é o nosso manual. Vamos supor, vou dar um exemplo para vocês. Nós trabalhamos com impressões, algumas coisas de gráfica, né? A gente tem impressoras, só que no começo a gente apanhou para essa situação, porque a impressora precisava de um reset depois que ela tinha impresso uma quantidade. Então, o que acontece? Que a gente não lia o manual e dava problema. E saía um custo. Que nem estava no nosso orçamento. E assim mesmo, no nosso casamento, assim, a gente tem que perguntar para o Senhor. Está tudo relacionado na palavra. Em Efésios, se a gente for estudar aqui, está tudo aqui, irmão. Está tudo aqui, né, na palavra de Deus. E, irmão, aí quando dá problema, o que é que a gente quer fazer? A gente quer devolver ou trocar.
E quando a gente chegar lá na loja, o que é que vai acontecer? Algum vai chegar assim e falar assim: você fez isso, você fez aquilo. Eu vou falar não. Não, aí ele vai falar: você não fez porque você não viu o manual. E assim mesmo é do nosso casamento. A gente quer trocar, mas não vai dar certo, porque a gente tem que estar aqui alicerçado na palavra de Deus. Amém? Era essa mensagem que eu queria passar rapidamente, porque o horário já está um pouquinho avançado, né? E obrigado pela atenção, amém? Amém. Vocês entenderam o primeiro e o segundo? Né? Ele falou sobre algumas falhas e comportamentos, né, que a pessoa acha que vão mudar durante o casamento. Ele falou: eu estou casado com alguém, então essa pessoa ela não vai falhar comigo. Né? Esses são os dois mitos. Mas eu queria falar só rapidamente a respeito desse rapaz, o nosso amigo, né, que ontem ele falou. Nós conhecemos ele, essa esposa dele, que hoje é a esposa dele, acompanhava ele para tudo. Ou seja, ela não foi enganada por ele. Ela foi iludida por ela mesma, achando que o comportamento dele poderia ser mudado durante o casamento. Ela achava que, né, ele seria alguém que nunca ia falhar com ela. Né? Nós conhecemos ela ia para a bola, ela ia para o bar, ela ia para tudo que é lugar com ele. Agora ela tinha uma diferença: ela não bebia. Ela estava lá. Mas ela, por ela estar na consciência dela boa, então era para ela ter observado. Porque, amados, hoje eu também ouvi uma palavra que me chocou sobre casamento. A gente vê, né, relatos de mãe apanhando de filho. E tudo que o filho faz com a mãe, ele vai refletir dentro do casamento. E eu vi uma palavra que disse assim: a moça veio pedir aconselhamento para o pastor. E o pastor disse assim, e ela disse: pastor, o meu namorado bate na mãe dele. O que o senhor acha? Eu devo casar com ele? O pastor disse uma palavra para ela: pois case com ele, porque a mãe dele está precisando parar de apanhar. É forte de ouvir, né? Mas ele estava dizendo: se você já está vendo ela apanhar, isso vai acontecer com você. Mas não, ele vai mudar durante o casamento. Mentira, amado. Sabe, é mentira. Mas e agora, irmã Wanda? Eu já estou num relacionamento assim. O que eu tenho que fazer? Eu entrei assim, eu não observei. Eu não atentei para aquilo que estava diante dos meus olhos. Sabe, eu amava tanto, eu amo tanto, que eu não observei que ele era uma pessoa agressiva, que ele era uma pessoa que me coagia, que era uma pessoa, né, que hoje está... hoje é até crime, né? Eu esqueci agora a palavra. É o que, pastor? Não, o feminicídio já é, né, a causa, já é tudo, é o fim. O feminicídio já é a morte, né? Mas não é coagir, ele está me... É isso aí. Ele não está deixando fazer o que eu quero, vamos dizer assim, mais. Ele está me dominando, né? Coisa na mente, como psicológico. Abuso psicológico, né? Que é crime hoje também, né? E eu não observei isso, e agora? Sabe por que isso aconteceu? Porque a gente não leu o manual. Porque a gente não estava alicerçado, a gente não estava construindo, né, o nosso casamento, a nossa casa na rocha que é Jesus. E agora, amado, vá para os pés do Senhor agora. Só Ele para mudar, né? Porque você já tentou, você já fez, você já fez tanta coisa, mas não aconteceu. Mas Jesus, Ele pode mudar qualquer situação. Jesus, Ele muda qualquer situação, mas a gente precisa entregar de verdade, porque quando Deus começa a tratar, não se meta onde Deus está tratando, amado, porque às vezes a gente pede tanto para Deus, mas quando começa a acontecer que Deus está tratando, você já começa a dizer: não, Senhor, mas não precisa ser tanto assim. Não, deixa Deus tratar, deixa Deus cuidar. E o terceiro mito é: se não der certo é mais fácil eu pular fora, vou tentar aqui. Se não der certo, eu pulo fora. E hoje pessoas estão fazendo de um casamento um experimento.
Eles estão experimentando. Olha, se não der certo aqui é fácil. Só que deixa que eu quero que fique bem claro na nossa mente agora. Quem não casou ainda, quem ainda vai casar, né? Eu quero te dizer que casamento é para a vida toda, até que a morte separe o ser humano. É até que a morte te separe. Não é para você experimentar. Ah, eu vou ver, sei lá. Vamos juntar aqui os nossos trapos, né? Vamos juntar aqui a nossa mala, né? Fazer uma mala só. Não, casamento não é experimento. Casamento é coisa séria. Casamento é algo que Deus instituiu. Foi Ele que formou, Ele que criou. Então, casamento, ele é sagrado, amado. Amém? O quarto é, nossa vida sexual será sempre um espetáculo. Eita, Jesus. Eita, é um mito isso. Vocês entenderam? Vocês anotaram aí o quarto? Nossa vida sexual sempre será um espetáculo. Sim, pode ser. Mas também pode não ser. Pode ser não um espetáculo, mas um desastre depois do casamento. Né? Mas isso vai depender, homem, principalmente de você, como é que vai acontecer esse espetáculo depois, sabia? A pastora Maiara, ela diz que o homem precisa colocar fogo durante o dia. Não é só na hora. Ele precisa colocar fogo para ser um espetáculo. Só que isso aqui, a nossa vida sexual será sempre um espetáculo. Será que sabia que está só na mente mais do ser humano, chamado homem? O homem que acha que a vida sexual, né? Porque no casamento ali, quando a gente passou essa cena aqui, né? O homem não vivia com a mulher, via de vez em quando. Então era em cima da mesa, em cima do banco, em cima da cadeira, era em qualquer lugar quando se encontravam. Aí ele pensa, mas quando eu casar vai ser melhor ainda, vai ser um espetáculo. E é engano. Verdade, Maria? É um engano. Porque vocês vão estar juntos, vai ter a conta para pagar, que o amado disse que não tem mais dinheiro para pagar, né, para sair. Aí já não vai ter mais também dinheiro para comprar mais nada, e tudo isso já vai aborrecendo. E cadê o sexo dentro do casamento? Estou com dor de cabeça. Né, as lições que a pastora Maiara dá são interessantes. Compre já o Dorflex para a mulher, né, para ser um espetáculo. Esse negócio de dor de cabeça, não, amor, não quero hoje que eu estou com dor de cabeça. Pois está aqui, meu amor, vamos esperar passar essa dor de cabeça e nós vamos para cima. Só que, amado, é um engano. É um engano a gente pensar que vai ser sempre. Porque primeiro a gente tem que entender que a mulher, quando eles estavam solteiros, eles só se encontravam quando a mulher não estava no período menstrual. Aí o negócio pegava fogo. Mas a mulher, existe um período menstrual. Existe algo chamado TPM, que é terrível para algumas mulheres. Né, que se ela não pudesse nem ver a cara do homem, seria lindo. Né, nessa hora da raiva de tudo. Né, mas existe algumas coisas que não vai ser espetáculo todo o tempo, não. Mas, amado, existe algo chamado compreensão. Se você me compreender, eu vou te compreender. E a gente vai ser compreendido, nós dois. E o negócio vai pegar fogo, vai dar certo. Né, colocando fogo de dia, durante o dia. Né, como meu esposo, você está tão linda, está aqui uma flor, né, traz um bombom, traz algo assim, e o negócio vai pegar fogo, né? Amém? E o quinto é, somos cristãos, então nosso casamento será perfeito. Eita, Jesus, isso é um puro engano. Porque a gente não está falando de ser cristão, está falando de duas pessoas diferentes. A gente está falando de alguém, de duas pessoas que são totalmente diferentes. Não é porque eu sou cristão que o meu casamento vai ser perfeito. Não estou dizendo que eu sou santo, estou dizendo que eu sou cristão, que eu sou sujeito a qualquer limitações. Então é um engano a gente pensar, só porque não, vou casar com a irmã da igreja, porque o meu casamento vai ser perfeito. Não, amado, você tem que casar porque você ama Jesus e ama a sua esposa. Então, se você fizer esses passos, alicerçar sua casa na rocha, investir tempo no seu casamento, investir tempo na sua casa, investir tempo no alicerce, sabe, gastar nas melhores coisas, para que o seu casamento, a sua casa, ela seja, sabe, bem construída, bem alicerçada. Eu tenho certeza que pode vir a chuva, pode vir a tempestade, pode vir um vento, pode vir o que vier, ela vai estar segura.
Porque ela foi construída numa base chamada rocha, numa base chamada Jesus Cristo. Aleluia. Agora eu quero chamar um homem corajoso que vai vir aqui olhar para um quadro desse, vai ver o que melhor se relaciona com a sua esposa e vai dar para ela nesse momento. Quem vai ser o primeiro? Primeiro o homem, não é a mulher, é o homem. O irmão obreiro Clésio, eita glória, homem corajoso. Pode olhar, amado. O que o Senhor daria para sua esposa hoje? Para levar para ela, entregar a ela, repetir para ela. Tá glória. Amém. Amados. Eita glória. Aleluia. Eita glória, tá saindo esse. Olha, eita glória. Estão entendendo, amém? Pode ler à vontade. Aleluia. Então, amados, olha, eu estou falando, mas o homem pode aqui vir pegar a sua plaquinha, dar para sua esposa. Pode ler, se você quiser fazer uma declaração. Eita, irmão Walter, eu creio, Jesus. Amém. Até que a morte o separe, o Brasilete. Eita glória. Eita, olha aí, irmão Renato, ô ministro, tá glória. Eita. Se der para todo mundo, pode pegar. Todos pegaram. Joel, pode pegar um para o seu esposo aqui, eu sei que você está ouvindo aqui para praticar aquilo que você está ouvindo, amém? Pode pegar para dar para o seu esposo. Tá glória, amém. Dê uma salva de palmas para Jesus nessa noite, amado. Bem forte, bem forte. Amado, então eu vou usar as palavras de Jesus nesse texto que a gente leu de Marcos e de Lucas, perdão, e eu vou ler novamente para que a gente saia daqui convicto, sabe, de que forma a gente está construindo a nosso lar, amém? Ele diz assim, eu queria só ler a primeira parte e a segunda. Ele diz assim: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu lhes digo? Eu lhes mostrarei com que se comparam aquele que ouvem minhas palavras e as praticam. É como o homem que, ao construir sua casa, cavou e colocou os alicerces na rocha. Quando veio o problema, vou agora usar minhas palavras. Quando veio o problema, a dificuldade, sabe, a angústia, a falta, sabe, a falta do amor, a falta da compreensão, a falta do desejo, sabe, quando veio tudo isso, ela só veio, mas ela bateu e voltou, porque estava construída sobre a rocha, estava construída sobre a rocha que é Jesus. Então saia dessa noite convicto que você está todos os dias fazendo uma construção no seu casamento, e todos os dias você pode mudar a situação do seu casamento, a situação do seu relacionamento. Gostaria que você ficasse de pé nesse momento, pegasse a mão dessa mulher que está do seu lado. Gostaria que você fechasse os seus olhos, que você começasse a pensar em tudo isso que foi ministrado nessa noite, que você começasse a olhar, sabe, como Jesus olha. Sabe, às vezes nós olhamos para o nosso parceiro, para o nosso marido, com tanto defeito. A gente olha, porque deixou de fazer isso, porque deixou de fazer aquilo, porque a toalha estava sobre a cama e eu não gosto,
Ah, porque você não fechou a tampa do vaso. Sabe, eu me iro quando isso acontece, amado. Deixa eu te falar uma coisa. Isso é pequeno diante, sabe, daquilo que pode ser a excelência no seu casamento. Isso é pequeno demais, sabe, para você alicerçar o seu casamento sobre a rocha. Sabe, se você estiver construindo o seu casamento baseado na rocha, sabe, eu quero te dizer que você vai ter uma alegria abundante. Você vai ter um amor, sabe, sobrenatural, um amor incondicional. Você vai trazer para o seu casamento, sabe, o agir de Deus. Sabe, então comece a refletir e faça o que Jesus falou. Aquele que ouve e as pratica. Pratique o que você ouviu, amado. Amada de Deus, nessa noite. Sabe, pratique o que você está ouvindo nesse lugar. Sabe, o seu casamento foi Deus que constituiu. Sabe, você escolheu esse homem, você escolheu essa mulher, mas o Senhor é que está no controle de todas as coisas. Sabe, então nunca duvide do agir de Deus. Sabe, nunca duvide, nunca queira, sabe, separar por motivos bestas, bobos. Eu quero te dizer que o Senhor, sabe, Ele tem um manual chamado Bíblia para o nosso casamento. Ele tem as palavras de vida eterna. O Senhor que está no controle, Ele é a própria vida eterna. E se você estiver aliançado com Ele, Ele vai estar aliançado com você. Aleluia, aleluia, aleluia. Eleva os seus pensamentos a Deus. Eleve o seu pensamento nesse momento, sabe, em Jesus, numa rocha eterna. A palavra de Deus diz que a rocha eterna, ela não pode ser abalada. A rocha eterna diz que vai vir o vento, vai vir a chuva, sabe, vai vir a tempestade, mas ela não será atingida. Ela vai permanecer firme, porque ela está bem firmada, ela foi bem construída. Assim, meu amado e minha amada, tem que ser o seu casamento, sabe, tem que ser a visão do seu casamento, sabe, uma casa próspera, uma casa bem construída, uma casa cheia de alegria, uma casa cheia da paz de Deus, uma casa cheia, sabe, da comunhão do Senhor. Sabe, não olhe para o seu esposo ou esposa olhando o defeito. Porque quando a gente olha o defeito, a gente esquece as qualidades da vida dessa pessoa. E eu quero te dizer que eles não têm só defeito, mas eles têm qualidades. Sabe, qualidades excelentes, que se você olhar para ela, ela pode transbordar. Sabe, aquilo que era defeito, ele vai transbordar e agora não vai ser mais defeito. Aleluia. Aleluia, aleluia. O Senhor é bom, amado. O Senhor é santo, Ele é poderoso. Aleluia. Mostrarei as estrelas do céu. Sai de tua tenda, ó filho Deus. Te mostrarei a areia do mar. Será que podes contar? Será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu? O que minhas mãos fizeram para ti, filho meu. Minha bênção será sobre ti. Uma nova história Deus tem pra mim.
Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história. Cante isso que é pro seu casamento nessa noite. Pro seu casamento. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Aleluia. É o próprio Deus te dizendo nessa noite que Ele vai te abençoar. E uma nova história Deus tem para ti nessa noite. Uma nova história o Senhor está construindo juntamente com você. Uma história linda, uma história bem construída. Uma nova história Deus tem para ti, amado. Apenas creia nas promessas. Creia, sabe, num casamento que o Senhor é a base. Em que o Senhor, Ele é o alicerce nessa noite. Aleluias. Deus tem o melhor pra mim. Deus tem o melhor pra mim. E o que perdido foi, não se compara. Não se compara com o que há de vir. Ele tem o melhor. Vamos! Deus tem o melhor pra sua vida, pro seu casamento. Deus tem o melhor pra mim. E o que perdido foi, não se compara com o que há de vir. E não se compara com o que há de vir. Uma nova história. Aleluia. Aleluia. Sabe, nessa noite, você que chegou nesse lugar com o coração, sabe, muitas das vezes, durante o nosso casamento, durante a nossa vida, sabe, do nosso matrimônio, a gente é magoado, sabe, a gente se magoa por qualquer coisa. Sabe, nessa noite, se você também chegou nesse lugar com o coração disposto a entregar Ele para o Senhor nessa noite, sabe, esse é o momento de você fazer isso. Entregar a sua vida para Jesus. Esse é o melhor lugar para se estar. Esse é o melhor lugar para você alicerçar o seu casamento, para você alicerçar a sua vida. Sabe, se você tem um desejo de reconhecer o Senhor como Senhor e Salvador da sua vida, essa é a hora. Ontem na nossa célula nós tivemos uma jovem que aceitou Jesus. E ela disse: Deus tem uma nova história para a tua vida. Sabe, eu quero te dizer que o Senhor, Ele tem uma nova história para a sua vida nessa noite. Sabe, uma nova história agora, sabe, construída sobre um alicerce perfeito, sobre um alicerce bom, sobre uma rocha firme. Sabe, uma rocha que ela não se abala por qualquer pancada, mas é uma rocha que ela vai, sabe, eternizar o seu casamento. É uma rocha que vai levar você, sabe, para a eternidade. É uma rocha, sabe, que é o próprio Jesus, aquele que morreu, aquele que ressuscitou por você. Amado, isso não é em vão. Isso é o próprio Deus te chamando nessa noite.
Esse é o próprio Senhor te dizendo: eu estou de braços abertos, te esperando, meu filho, te esperando, minha filha. O Senhor, Ele está nesse lugar e Ele quer mudar a história da nossa vida. Não é a história do nosso casamento, mas é a história da nossa vida. Sabe, o Senhor, Ele tem um desejo de escrever o teu nome no livro da vida. E essa é a oportunidade que Deus, Senhor, Ele está te dando nessa noite. Sabe que o Espírito Santo vai tocar o teu coração nesse momento. Sabe, para que você reconheça o Senhor como o Senhor da sua vida. Sabe, para que você não exerça a influência de fora mais, mas que você tenha, sabe, o próprio Jesus dentro do seu coração, dentro do seu lar, dentro da sua casa. Sabe, esse é o momento e não deixe passar nessa hora. Sabe, esse é um momento tão lindo. O Senhor, Ele está nesse lugar. Sabe, o Senhor, Ele te chama para mais perto nessa noite. Ele te chama, sabe, para que você esteja junto à mesa com Ele. Sabe, a palavra de Deus diz que Ele está à porta. E Ele está batendo. E Ele está batendo insistidamente. E Ele está batendo. E Ele está batendo. Onde está você que não abre a porta do seu coração para Jesus? Onde está você que não abre essa porta? O Senhor, Ele tem estado de fora do seu casamento. O Senhor, Ele tem estado de fora da sua vida. Mas o Senhor, Ele quer que você abra a porta do seu coração nessa noite, para que Ele possa fazer morada, para que Ele possa te chamar o meu filho amado. Sabe, o meu filho amado, ele estava perdido, mas hoje ele foi achado. E o Senhor, Ele quer te dizer isso nessa noite. Sabe, abra o seu coração para Jesus entrar. Abra o seu coração. Sabe, tome uma posição diante do Senhor. Sabe, seja firme nas suas convicções diante do Senhor. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Verdadeiramente o Senhor, Ele está nesse lugar, amado. O Senhor, Ele está nesse lugar. Tudo foi preparado para que eles, sabe, nunca saísse desse lugar. Sabe, quando você chegou nesse lugar, você entrou por essa porta. Sabe, eu não sei como você se encontrava. O que você estava passando na sua mente, no seu coração. Mas alguém que conhece as profundezas, Ele te conhece, amado. Ele sabe da tua vida. Sabe, Ele sabe os pensamentos que passam na tua mente. Sabe aquilo que está no teu coração, o Senhor, Ele te conhece. Sabe, você pode esconder do teu marido, você pode esconder da tua esposa, mas você nunca esconde do Senhor o que passa no seu coração e na sua mente. O Senhor, Ele te chama nessa noite para estar com Ele, para ser um com Ele, assim como Ele é com o Pai. Aleluia, aleluia. Aleluia. Todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. Todo dia, já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Aleluia. Aleluia. Olhe para cá para frente nesse momento. Eu quero te dizer uma coisa para todos nós que estamos aqui nessa noite. Essa noite ela foi marcada na sua vida por algo que o Senhor falou. E o Senhor, Ele disse da seguinte forma: que Ele quer que a gente ouça e pratique aquilo que Ele tem nos ensinado. Sabe, quando
você vai para sua casa e o Espírito Santo, ele vai te convencer de algumas coisas que você precisa ser convencido. O Espírito Santo, ele vai falar com você. E eu quero te dizer algo, fique atento àquilo que o Espírito Santo vai falar com você sobre o seu casamento, sobre a sua vida. Sabe, porque a palavra de Deus diz que Ele é que nos conhece, o próprio Deus. Sabe, então essa noite ela ficou marcada, que você nunca vai esquecer. Porque essa noite o Senhor, Ele te chamou para algo muito maior. Sabe, para algo, o que é muito maior é ter intimidade com Ele. Algo muito maior para o cristão é ter o próprio Deus, sabe, estando com Ele, sendo íntimo com Ele, sendo um com Ele. Sabe, então essa noite foi marcada. E não saia desse lugar sem antes fazer aquilo que você deseja fazer. Se você deseja entregar o seu coração, a sua vida, sabe, se você precisa renovar votos com o Senhor, faça isso o mais rápido possível. Aleluia. Dê uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. O nosso próximo encontro de casais vai ser, acredito que é dia 22, eu não estou lembrada agora, mas vai estar nos grupos, amém? E eu quero falar rapidamente do último culto de casais desse ano de 2023, que vai ser dia 22 de dezembro. Ninguém vai viajar ainda, antes do culto de casais. Né? Ninguém vai viajar, que o pastor ele proíbe viajar Natal e ano, tem que ficar aqui. Verdade. Né? Então eu quero falar desse último culto. Pode sentar, que a gente vai estar organizando e eu creio que vai ser para a glória de Deus. Como todos os cultos que a gente planeja de casais, a gente faz para a glória de Deus, amado. A gente faz com toda a dedicação, a gente faz com todo o carinho, porque a gente entende que o casamento ela é a base para todas as outras coisas, não é? Um casamento bem alicerçado, ele vai dar certo para todas as, né, as eventuais situações que possam vir. Né? Então, o nosso culto de casais do ano de 2023, o último vai ser dia 22 de dezembro. Né? Então, a gente vai planejar, provavelmente vamos planejar um jantar de confraternização, né, do nosso culto de casais. E nós estávamos pensando em todo mundo ter uma blusa para o último dia. Né? Como hoje nós já temos onde bate a nossa estampa, que nós próprios temos, a gente provavelmente